ao suicídio, e a campanha é organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina. Para falar sobre os temas, nós conversamos agora com o médico e psicólogo Roberto Debski. Roberto, muito boa tarde, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Roberto, principalmente no pós-pandemia, essa faixa etária dos 15 aos 29 anos é uma faixa etária que a gente precisa estar atenta a essa dificuldade que as pessoas encontram, às vezes, de falar, de se abrir, e como acolher esse jovem hoje que está enfrentando dificuldades como depressão e outros distúrbios que podem traduzir numa eventual tragédia familiar. Boa tarde, é um prazer participar aqui da Jovem Pan, falando sobre um tema tão importante como a prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização. E como você falou, jovens de 15 a 29 anos são uma faixa etária muito preocupante, porque o suicídio é a quarta causa de morte nessa faixa etária, somente após acidentes, violência interpessoal e tuberculose. Então, é um tema muito sensível, nós devemos estar atentos, porque quando o jovem entra aí na adolescência, a questão dos hormônios, a questão dos relacionamentos interpessoais, nós tivemos a pandemia, que foi um fator de agravação de saúde mental no geral. Nós vemos as pessoas hoje, não temos ainda números definitivos, mas os casos de separação, de conflitos familiares, de violência, de depressão e ansiedade aumentando, também estão na base aí da preocupação com o suicídio, com a tentativa de morte, que vem também aumentando nessa faixa etária. Então, precisamos estar atentos aos nossos jovens. Muitas vezes nós vemos as famílias um pouco desconectadas, cada um no seu mundo, mesmo tendo ficado muito próximos em casa, com a questão aí do isolamento social, do home office, cada um no seu mundinho, no seu celular. Então é muito importante a volta do diálogo, a conexão, estar atento aos sinais que os jovens dão, porque muitas vezes eles falam, eles têm frases que nos levam a estar atentos, como assim, estou sofrendo, eu tenho uma dor que não passa, eu preciso acabar com isso. Então, muitas vezes não levar isso como é uma simples ameaça, é algo que não vai acontecer. A gente precisa ter essa escuta, precisa acolher esse jovem, precisa avaliar esse risco e, quando necessário, procurar ajuda profissional e também sem julgamento, porque é muito comum os pais e a família não saber como lidar com isso, julgar, criticar. Não, isso não é nada, isso vai passar, imagina, você tem uma vida boa. Então não é assim que a gente deve lidar, não só com jovens, mas com qualquer pessoa que tenha uma ideação e uma fala suicida, mas sim com acolhimento. Somente escutar, esperar o momento certo e oferecer ajuda inclusive profissional, não levar isso como se não fosse nada, porque é uma ameaça e esse risco pode sim ser efetivado. E o suicídio, quando acontece, não tem volta. Às vezes é um ato impulsivo, é um ato intempestivo que poderia ser, sim, prevenido. Doutor, segundo o site setembroamarelo.com, entre essa faixa etária que o senhor falou, de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa e morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. E ainda um outro ponto que me chama a atenção é que no Brasil, 12,6% para cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% para cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio. As taxas entre os homens são geralmente mais altas em países de alta renda, 16,6% para 100 mil habitantes. Para as mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas nos países de baixa renda, ou baixa média renda, de 7,1 por 100 mil habitantes. Qual é a realidade brasileira, doutor? Nós temos aqui uma realidade preocupante, e não só no Brasil, mas nas Américas, Enquanto nós observamos, por exemplo, na Europa, em outros países, a tendência ao suicídio, as taxas de suicídio diminuírem,
nas Américas, no Brasil, essa taxa vem aumentando também. Os homens, eles têm uma tendência mais a executar, né? São mais agressivos. Então, quando falamos em suicídio em homens, são aqueles atos intempestivos, com violência, com tiro. A mulher já é uma outra maneira, né? Devido ao próprio comportamento, toda uma questão que se fala do gênero masculino e do feminino. Mas, em ambos os casos, é muito preocupante. E o Brasil tem taxas que precisam ser vistas com cuidado. Por isso que, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, tem feito essa campanha anual do Setembro Amarelo, que é fundamental, muito importante, e a vida é a melhor escolha, né? É o tema do Setembro Amarelo agora, e realmente a vida é uma escolha muito importante, nós devemos ajudar as pessoas a se conectarem mais à vida, né? Porque a vida não tem preço, a vida é o mais valioso que nós temos. Professor, e quais são os sinais que eu devo observar na minha família com esses jovens de 15 a 29 anos, que isso precisa de atenção, e qual deve ser a minha postura como pai, como tio, para poder orientar esse jovem? Os familiares, os amigos têm que estar atentos a falas mesmo, né? Falas, como eu disse, eu tenho sofrimento, é uma dor que não passa, eu preciso dar um jeito nisso. O próprio comportamento, a tendência suicida, ela é muito mais comum também em pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, distúrbios mentais, que muitas vezes não são diagnosticados. Então, a própria depressão, né, os distúrbios de humor, a ansiedade excessiva. Então, todos os transtornos psiquiátricos, eles aumentam a tendência ao suicídio. Então, a gente deve estar atento ao comportamento. Os jovens que ficam muito, e os jovens já são assim, né? Muito no seu mundo, às vezes ficam muito no seu quarto, mas quando evitam o contato social, quando não têm amizades, né, quando estão muito fechados, né, com esse comportamento que você desconfia que haja uma depressão aí subjacente. Então, ficar de olho na fala desse jovem, no comportamento, na mudança de comportamento, na mudança de atitude, de fala. Isso tudo pode indicar essa tendência ao suicídio, e nesse momento a gente deve ter essa escuta, essa empatia, ajudar esse jovem e levá-lo a um psiquiatra para que possa ser feito um diagnóstico. Por quê? Porque a depressão e os transtornos psiquiátricos têm tratamento. É como qualquer outra doença, né? Você tem que tratar, você tem que controlar essa doença. Sim, muitas vezes levar, geralmente no caso desse também, a psicoterapia, o tratamento com psicólogo é fundamental para que se possa detectar a origem desse problema, ajudar esse jovem a ter um tratamento adequado, a ter um controle, e que ele possa retornar a uma vida normal, uma vida saudável, e que a vida seja utópico, né? Porque quando o jovem tem uma tendência suicida, não só o jovem como todas as faixas etárias, o pensamento está muito restritivo, não tem jeito, não tem solução, não há mais o que fazer. Então, muitas vezes não é nem que esse jovem, essa pessoa queira acabar com a vida, ela quer acabar com esse sofrimento que está restringindo a sua vida. Então, quando nós conseguimos ajudar esse jovem, ele volta a ter saúde. Sobre essas doenças mentais, olhando um gráfico justamente desse trabalho que tem dentro do site do Setembro Amarelo, eu enxergo o transtorno de ansiedade, depois nós temos transtorno de personalidade, esquizofrenia, transtorno para uso de psicoativos e o transtorno de humor, com um percentual muito significativo nesse universo de 35,8%. Eu pergunto ao senhor, transtorno de humor é uma coisa muito comum, né, principalmente entre os adolescentes. Como eu identifico algo que possa indicar que o meu filho tem um fator que pode levar ao suicídio? Muitas vezes o jovem ele se comporta de uma maneira muitas vezes diferente do adulto. Então, por exemplo, um jovem depressivo, muitas vezes ele não fica somente recluso, ele também apresenta irritabilidade, agressividade. Quando você nota um padrão de mudança expressiva de comportamento desse jovem, de repente ele muda o seu jeito, ele muda o seu relacionamento. Você tem que investigar, tem que estar trabalhar junto com a escola. Será que está acontecendo alguma coisa? Esse jovem está sofrendo bullying, está com alguma dificuldade de adaptação, esses transtornos do humor depressivo, tudo isso é muito significativo. Claro, isso acontece sim numa incidência maior entre os jovens, entre os adolescentes que estão ali se adaptando na vida, que tem muitos desafios, né? Todos nós passamos por esses
grandes desafios em tempos de pandemia, foram 2 anos aí de muita dificuldade nos relacionamentos, esse isolamento que a gente passou, as dificuldades profissionais, financeiras, familiares, elas ajudaram a eclodir uma série de transtornos psiquiátricos de relacionamento. E o jovem ficou ali também, né? Ficou isolado num período em que tinha uma fase em que é muito importante para o jovem, no convívio social, para aprender a lidar com seus relacionamentos, ficou 2 anos fechado em casa. Tudo isso agravou, e quando a gente observa o comportamento dos nossos jovens e vê padrões de mudança, padrões de dificuldade, difícil sociabilidade, isso é um sinal de alerta, né? Junto com essas falas sobre o sofrimento, essas falas evasivas, essas mudanças de comportamento e de humor, precisamos estar atentos e nesse momento poder levar esse jovem a um diagnóstico através de uma avaliação médica, uma avaliação psiquiátrica e um encaminhamento para um tratamento. Doutor, então nesse nosso bate-papo um pai ou uma mãe identificou algum tipo de comportamento relacionado ao seu filho, fica aqui a recomendação para que procure um especialista e também convido aos senhores que estão nos acompanhando agora, nós estamos nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, existe um site da campanha onde você pode baixar uma cartilha com muita informação a respeito do tema, então setembroamarelo.com. Nós conversamos com o médico e psicólogo Roberto Debski. Roberto, muito obrigado pela gentileza. E aí lembrei aqui também do CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, e o telefone está disponível 24 horas, que é o 188. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Um bom domingo a todos. Para todos nós.